Onde eu coloco os meus investimentos se a taxa de juros é a mais baixa do universo? Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa como agora. O governo, o Banco Central, na verdade, manteve a Selic em 6,5% ao ano, menor taxa da história no Brasil. Pô, não vai render nada então os meus investimentos, Thiago, nem 0,5%? Pois é, nem 0,5%. Esse é o tema de hoje. Será que os investimentos conseguem render mais que a poupança? Mas primeiro, antes de entrar no tema, eu peço para vocês, por gentileza, peço a colaboração de vocês para dar um joinha, compartilhar o vídeo e lá no canal se inscreve, vá lá no Facebook, dá uma curtida, porque isso ajuda demais nosso trabalho a continuar ativo. Vamos lá então, sem enrolação. Bom, a taxa de juros foi mantida pelo Banco Central na última reunião do Copom. E aí a perspectiva é que essa taxa continue sendo mantida em 6,5% ao ano. Gente, fazendo uma conta simples, se você aplica a cada 100 mil reais, então, 100 mil não, 100 reais, a cada 100 reais que você aplica em uma aplicação que renda 6,5%, significa que no final do ano você vai ter 106,50, né? 6,5, 106,50. Ou seja, nós estamos com um rendimento que a poupança entregava de 2016 para trás. O rendimento de uma aplicação que paga a taxa de juros cheia, ou o famoso 100% do CDI, o CDI ele só fica um pouquinho abaixo da Selic, não vai render nem 0,5% líquido, porque tem que lembrar que tem imposto ainda, né? Imposto de renda. Poupança, ela também perdeu um pouco de rentabilidade com essas quedas de juros, mas é que tá. Agora você tem que pensar ainda mais na hora de fazer investimentos. Diversificar bem os seus investimentos não é mais uma opção, é obrigação. Se você quer uma boa rentabilidade, não dá mais para ficar no arroz com feijão nos investimentos. Não dá mais para ficar só em poupança, não dá mais para ficar só em CDB, não dá mais para ficar só até mesmo em título público, LFT especificamente. Ok, então, com essa taxa de juros baixa, quais são as aplicações específicas e exatas que você não pode colocar toda a sua carteira porque estão rendendo muito pouco devido aos juros baixos? São aplicações que rendem em cima dos juros, um percentual dos juros, seja o percentual da Selic, que é a taxa básica de juros, que foi mantida em 6,5% ao ano, que é a referência, a régua de todo o mercado. Então, todo o mercado de renda fixa, pós-fixado, que paga o percentual dos juros, ele acompanha a Selic. Então, o CDI, como ele está muito próximo da Selic, em 6,39% ao ano, a mesma coisa. E CDBs, que é a primeira aplicação então que eu vou destacar. CDBs, uma aplicação muito famosa, Certificado de Depósito Interbancário, é uma das aplicações que menos está rendendo hoje. Mesmo um CDB de 100% do CDI, que é muito difícil conseguir, ele vai render 6,39% ao ano, porque o CDI está 6,39% ao ano. Ok, isso neste ano de 2018. E qual outra aplicação que você tem que tomar cuidado que está rendendo muito pouco? LCI, LCA, mesmo isentos de imposto, essas aplicações se renderem menos de 90% do CDI, aí é só fazer a conta, 0,9 vezes o 6,39, também vai render muito pouco, né? Vai render em torno de mais ou menos 6% líquido. Ok, já fica melhor do que algumas aplicações como o próprio CDB de 100%, porque o CDB tem imposto, mas é difícil conseguir LCA, LCA a 90% do CDI, a menos que você abra uma conta, uma corretora ou numa plataforma aberta de investimentos, uma fintech, que tem acesso a bons LCAs e LCIs. Alguns chegam até 98% do CDI. Ok, qual outra aplicação que você tem que tomar cuidado que está rendendo muito pouco com esses juros baixos? LFT, títulos públicos, especificamente as LFTs, que rendem um percentual da Selic, 100% da Selic, ou seja, 100% do 6,5%. Então, esse tipo de aplicação também está rendendo 6,5% ao ano, muito pouco. Além disso, também, qual outra aplicação muito famosa, muito comum nos bancos? Fundo DI. O fundo de renda fixa, famoso aí o DI, ele também rende, dependendo, claro, de cada taxa de administração, né? O fundo específico de todas essas aplicações, o fundo é o único que tem taxa de administração. O CDB não tem, a LCI não tem, título público não tem,
Título público, no caso, tem só ali a corretagem, que talvez você pague no intermediário, né, na corretora, no banco. O banco geralmente é mais caro, essa taxa de intermediação. E tem a taxa de custódia, que você paga 0,2% ao ano. Ok, mas voltando então para o título público, desculpa, o fundo DI, título público eu já falei. O fundo DI, ele tem taxa de administração, que varia entre 0,5%, 0,3% a 1% ou 2% ao ano. Existem fundos de investimento DI que tem taxa maior que 1%, fuja desses fundos, porque fundo DI é tudo igual, tudo arroz com feijão. Eles aplicam justamente nas aplicações anteriores que eu te falei, que são as mais simples de gerir. Então ele tem que ser barato. Só que mesmo tirando ali, pegando um fundo que renda 100% do CDI, como ele tem taxa, tem imposto de renda, líquido você vai ter em torno de 85% do CDI, mesmo um fundo rendendo 100%. Do CDI, os 6,39 que eu havia falado ao ano, tá? Mesmo assim, então, muito pouco. Tá, Thiago, o que eu tenho que fazer então? Já falamos em outros vídeos que você tem que diversificar com investimentos, por exemplo, em fundos multimercados, com COIs, tem operações em rubis, que é uma operação muito interessante que você aplica em bolsa, mas com proteção, como se fosse um seguro contra a perda. E tem outras operações também, claro que com risco e volatilidade um pouco maior. Ou também você pode partir para a própria renda fixa, alongar mais os prazos, aplicarem aplicações, ficou um pouco redundante, mas aplicarem aplicações que tenham taxas pré-fixadas. Com esse risco Brasil, questão de greve de caminhoneiros e um monte de coisa que aconteceu, o mercado ficou muito pessimista e isso faz com que o risco Brasil aumente. Risco Brasil aumentando, as taxas pré-fixadas dos títulos de renda fixa aumentaram. Então nós não tínhamos mais aplicações pagando, por exemplo, 12% ao ano travadinho, que é o que a gente chama de pré-fixado até o vencimento. Então se o título tem 2 anos, 5 anos, vai ser isso de rendimento até o final. Voltamos a ter. Então com o aumento do risco Brasil, aumenta essas taxas pré-fixadas. Então tem aplicações que você consegue 1% ao mês ainda, pré-fixados, em bancos de segunda linha geralmente, mas por exemplo um CDB você tem fundo garantidor de crédito, que é aquela proteção. Se o banco quebrar, até 250 mil está garantido. Ok, não precisa então se preocupar com o tamanho de banco, vá pela rentabilidade. Então se você tem acesso a um título pré-fixado, é melhor, só que lembre-se que não vai ter liquidez até o vencimento. Para você conseguir um título pré-fixado de renda fixa legal, ou seja, um CDB rendendo 12% ao ano, 11% ao ano, em alguns casos chegam a mais de 13,5% ao ano, você precisa pegar um CDB sem liquidez por 4 ou 5 anos ou 3 anos aí para pegar uma boa taxa. É isso, então tem opção? Tem, só que ou tem que aumentar o risco ou tem que aumentar o prazo, ou os dois, melhor ainda. Muito obrigado, pessoal. Se lembre de se inscrever no canal, dá aquela curtida, dá um joinha, se inscreve no Facebook também, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.